E a gente está com o cabelo branco já, irmãos, eu nem percebo. Os irmãos olham daí para preto, mas já está branco. Glória a Deus. Ou eu estou com problema de vista também já. Todos acharam? Digo amém? Amém. Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52. Diz assim, ó. Esse chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer. Repita comigo: esquecer. Esquecer. Mais uma vez: esquecer. Esquecer. De todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer. Repita comigo: crescer. Crescer. Mais uma vez. Não, é crescer. Glória a Deus. Crescer. Crescer. Na terra da minha aflição. Glória a Deus. Isso aí. Mais uma vez, né? Criança leva no pé da letra. Glória a Deus. Podemos assentar? Aleluia. Glória a Deus. Está ligada, né, moço? Tá ligado. Está ligada, está atenta. Aleluia. Uma passagem bem conhecida, né? O qual o Senhor colocar em meu coração. E quando nós olhamos a história de José, uma história de superação, uma história que eu já devo ter pregado umas 2 ou 3 vezes só aqui nessa congregação, mas sempre dentro da mesma palavra. Deus nos usa de um modo diferente, né? Em outras congregações, já até mesmo na sede, uma das minhas primeiras, porque eu gosto muito da história deste jovem, porque se inicia com os seus 17 anos, as suas primeiras, podemos dizer, as suas primeiras dificuldades. Agora você imagina um jovem aos 17 anos passar pelo que passou. 13 anos sobre este processo. Muitas vezes nós, já um pouco maduros, dizemos que estamos maduros ou prontos. Vem a primeira dificuldade, nós já queremos parar, já queremos desistir, já queremos abandonar a obra do Senhor. Mas olhamos a este texto, e quando nós olhamos que se inicia lá no capítulo 37, né, eu não estarei lendo tudo, porque senão, né, seria um tempo muito grande para nós estarmos examinando essa palavra, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero ser objetivo para que você possa sair daqui alimentado por esta palavra, fortalecido por esta palavra, porque esta palavra não é minha, não é dos obreiros que estão aqui, não é do pastor presidente deste ministério, mas esta palavra é do Todo-Poderoso, aquele que está nos céus, aquele ao qual morreu na cruz do Calvário e nos deu este momento maravilhoso para aqui estarmos. E como mencionei, a história de José é maravilhosa, é uma história de superação, mas se inicia de um modo diferente, porque quando nós olhamos aqui o seu primogênito Manassés, o seu segundo Efraim, e vocês repetiram comigo, e qual foi as 2 palavras que vocês repetiram? Qual foi a primeira? Esquecer. Qual foi a segunda? Crescer. Tem como crescer sem esquecer? Então nesta noite você vai entender o que Deus quer dizer ao nosso coração. Muitas vezes queremos crescer sem esquecer. Queremos ver Efraim primeiro que Manassés. Mas nós entendemos que há processos que devemos lidarmos e aprendermos para que assim venhamos crescer, esquecer muitas vezes de muitas afrontas, esquecer de muitas vezes de muitas palavras ao qual veio os nossos ouvidos, ou muitas vezes deixamos nós descer o nosso coração e nos perturba, muitas vezes nos tira a paz. Mas quando nós olharmos este texto, você vai entender por que esse homem foi diferenciado e foi escolhido para este processo. Entenda que o processo que eu e você passamos, muitas vezes a sua luta não é a mesma que a minha, não é a mesma do seu irmão da direita e da esquerda. E muitas vezes, se ele estivesse passando, ele não conseguiria passar do mesmo modo que você está passando. Porque Deus não dá nada para mim e para você que nós não possamos suportar. A cada um tem uma cruz. Eu não posso pegar a cruz do Tiago e passar, não, pega a minha, eu pego a sua. A irmã também não pode pegar da irmã e entregar a sua. Cada um de nós temos uma cruz para carregar. E esta cruz será trocada por uma coroa da vida. Aleluia. Mas para isso temos que ser perseverantes com esta cruz. Não podemos largar, não podemos desistir, querer abandonar pelo meio do caminho, porque nós sabemos que esta cruz é a chave para nós conseguirmos a coroa da vida. Aleluia. E quando nós olhamos este texto, em Gênesis que se inicia em 37, os irmãos conhecem, José tem um sonho.
José é um homem, um jovem aos seus 17 anos, o qual ele é olhado pelos seus irmãos com desprezo, o qual ele é olhado pelos seus irmãos, né, sem nenhum tipo de afeto ou amor, né, por ser um jovem ainda e por ser alguém ao qual era estimado, o qual era um filho que se destacava entre os seus irmãos. Já ouvi pregadores dizer que José era fofoqueiro, né? Não era fofoqueiro, né? Porque vem dizer o texto que ele trazia má fama dos seus irmãos ao seu pai. Mas quando eu olho para a Bíblia, essa má fama que ele trazia dos seus irmãos para com seu pai, não é porque ele queria danificar os seus irmãos, mas sim porque ele tinha um zelo por aquilo ao qual eles tomavam conta. E do que eles tomavam conta? Da coisa do seu pai. Então era um zelo que ele tinha pelas coisas do pai. E dentro disso alimentava cada vez mais esse ódio, alimentava mais cada vez, né, esse rancor sobre a vida dos seus irmãos. E dentro disso os irmãos conhecem a história. Acabaram, né, travando algo dentro deles. Não, vamos matar a José. Vamos ver o que esse sonhador está pensando que é. Vamos acabar com o sonho dele. E a todo momento, a todo instante, o inimigo está pensando desta maneira contra as nossas vidas. Não, eu vou acabar com o sonho dela. Eu vou acabar com o sonho dele. Eu vou ver aonde ele consegue ir, até onde ele vai. Vou colocar dificuldades sobre o caminho dele. Mas esses homens não sabiam que essas situações que eles estavam tramando era algo que já estava encaminhando a José estar sendo cumprido esses sonhos. Porque até mesmo quando o inimigo tenta nos atrapalhar, é aí que Deus mostra a sua grandeza e revela que Ele a todo momento está guardando e protegendo a minha e a tua vida. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E vemos que nos decorrer dos versículos, vou acelerar porque a história é comprida. Quando vem José de longe, diz: lá vem o sonhador, lá vem aquele o qual se acha alguém com 17 anos, os seus irmãos mais velhos. E de longe, quando vê, já tramam algo em seu coração: não, vamos matá-lo. Já queriam ceifar a vida dele. Os irmãos conhecem, chegou até eles. E a primeira coisa que tirou de José, o que foi? Foi a túnica. Algo que destacava ele entre os meios dos seus irmãos. Algo que o seu pai tinha dado. Algo que brilhava entre aqueles que estavam. Entenda que o inimigo ele vai querer tirar o brilho que o Senhor te deu. Ele vai querer impedir, né, que venha acontecer aquilo que o Senhor tem colocado sobre a tua vida. A todo momento, a todo instante, Ele quer tirar esse brilho. Ele quer tirar a alegria de você servir o Senhor. Ele quer tirar a alegria de você estar na presença do Senhor. Porque Ele sabe que se você continuar no caminho onde você está, muitas coisas, muitas bênçãos irão ao seu encontro. E o inimigo está tramando a todo momento, a todo instante, como aquele usar esses homens contra a vida de José. E lançaram ele sobre aquela cova. E tiraram a sua túnica. Agora dentro da cova, começaram ali eles se alimentar. E o seu irmão lançado naquela situação. De longe vêm os mercadores. Eles vamos vender, vamos, né, nos desfazer. Dizemos para o nosso pai que uma besta fera comeu, mancharam de sangue. E levaram essa notícia até o seu pai. Uma notícia onde abalou muito a Jacó. Os irmãos conhecem a história. Mas para nós acelerarmos, vemos que ele chega no Egito. E ele chega no Egito e começa a se destacar. Aonde ele estava trabalhando na casa de Potifar. Um homem ao qual, no que ele tocava, mesmo sendo tão jovem, mas Deus usava poderosamente. Aleluia, glórias a Deus. Mesmo tão jovem, o Senhor estava usando a vida daquele homem, porque Ele sabia que aquele homem que estava naquela situação, naquele lugar, era quem iria salvar aquela nação da fome, era quem ia representar o poder de Deus sobre aquela terra. Mesmo tão jovem, desprezado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. E muitas vezes nós dizemos: hoje estou passando por luta, por perseguição. E quando nós olhamos muitas pessoas, muitas referências dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, nós não passamos nada diante desses homens passaram. Nós não passamos nada diante de muitos personagens e queremos desistir. Entenda que nesta noite Deus traz essa palavra ao seu coração, que para você crescer, você tem que esquecer. Não tem como crescer sem esquecer. Não tem como crescer sem experiência. Temos que ter experiência, temos que ter bagagem para contar. Temos que passar por algumas situações para que lá na frente você bata a poeira de onde você passou e diz: não, eu venci, aleluia, graças a Deus. Aleluia. Eu alcancei, graças a Deus. E vemos
quando ele vem à casa de Potifar. Agora você vai ver só. A mulher de Potifar, como muito conhece, né, alimenta um desejo pela vida de José, de modo aonde vem tramar uma situação que José viesse a estar com ela. E vemos que mesmo este homem distante da sua terra, né, ele não corrompeu o seu coração. Então nós entendemos que não é o ambiente que me faz, mas eu que faço o ambiente. Aonde eu estiver, eu sou um representante do Senhor, né? Porque existe muitas vezes o crente camaleão. Você já viu o crente camaleão? O crente camaleão, ele se adapta onde estiver. Aonde ele estiver, ele se adapta, né? É o crente chuchu também. Onde você colocar, ele pega o gosto daquilo que foi colocado. Ele não tem o seu gosto próprio. E este homem fez uma diferença tremenda, porque aonde ele estava, ele não se corrompeu com a situação, mesmo estando no Egito, mas ele não se corrompeu. Um exemplo também sobre isso é Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, aonde estavam cativos na Babilônia. Mas não se corromperam e não participaram de manjares oferecidos a outros deuses. Então nós entendemos que o ambiente não forma quem nós somos, mas aonde nós estivermos, nós somos representantes do Senhor, glorificamos, exaltamos a Ele. Não muda o nosso passo, não muda o nosso coração, não muda a nossa fala, não muda a nossa atitude, porque nós temos o Espírito do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia, Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. E vemos que José vem ser, né, criminado por algo que ele não fez, mais uma vez. E vemos que dentro disso, mesmo ele sendo como escravo na casa de Potifar, diz a palavra, se você ler com tempo, leiam-nos. É muito maravilhosa a passagem de José. Não estaremos lendo tudo porque é muito extenso, mas vem dizer que em todos os lugares ele prosperava. Agora você imagina, ele como escravo, ele estava prosperando. E muitas vezes nós pensamos, não, para mim ser próspero, eu tenho que ter a conta bancária cheia, eu tenho que ter um bom carro, uma boa casa, uma boa profissão. Não. Você servindo ao Senhor, no que você tocar, Deus faz multiplicar. Porque nós vemos que na casa de Potifar, quando Potifar viu que Deus estava com ele, opa, somente não toca na minha esposa, que aqui dentro da minha casa você é o maior, você manda em tudo. Está sob o teu controle. Vemos que José prosperava, porque era alguém que carregava uma unção diferente, era alguém que carregava uma presença diferente, e esta presença está aqui nesta noite, está sobre este lugar, está sobre a tua vida. Você não é qualquer um como o mundo aí olha, não. Você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor, foi tirado lá do mundo, lá fora, não foi em vão não, foi para glorificar e exaltar aquele que vive, aquele que reina para sempre. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai Santo, Pai. E o inimigo vai tentar, como tentou com José, primeira vez com a família. Só que eu entendo algo maravilhoso com isso, irmãos. Algo que Deus trouxe ao meu coração. Eu compartilhei esse dia com o pastor. Eu falei, pastor, José precisou sair da casa para ter crescimento. José precisou sair do ambiente de conforto e ir para o ambiente de confronto para poder crescer. Assim é na minha e na tua vida. Muitas vezes há ambientes onde nós somos confortáveis. Não está tudo fácil aqui. Na casa do pai, uma túnica bonita, sou mais desejado do papai, o queridinho, né? O papai traz tudo para mim, né? Antes de acordar já está feito o café da manhã. Aí eu vou fazer você crescer um pouco mais, então. Vou mostrar para você. Só que dentro disso, irmãos, dentro dessa história, quando você estuda, esmiuça esta palavra, nós vemos que a mudança não foi somente com José, mas os seus irmãos também. Precisou que isso acontecesse. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas os irmãos de José tramaram algo, irmãos, precisavam, necessitava isso acontecer. Porque quando nós olharmos mais à frente, vemos que os seus irmãos foram transformados. Glória a Deus. Então, necessita situações que nós passamos com pessoas, com familiares. Muitas vezes, meu Deus, mas por que isso, por que aquilo? Mas lá na frente o Senhor vai mostrar que era necessário acontecer, para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que nós viéssemos crescer diante de situações difíceis. Porque é fácil crescer, irmãos, quando tudo está favorável. Agora você imagina, vamos fazer aqui uma comparação
diante dessa história, depois dos sonhos que José teve, dos peixes aonde se curvavam diante do dele que era maior, das estrelas, o sol e a lua se curvando, diante desses sonhos, né? E dentro disso os seus familiares desacreditaram, mas vem dizer que Jacó ainda guardou isso, mas mesmo assim houve uma dúvida no coração do seu pai. Agora você imagina se fosse diferente, se chegasse, né, o pessoal ali do Egito, chegasse até a casa de Jacó, nós vamos levar José porque ele vai ser o governador. Irmãos, aí que você ia ver a inveja no coração desses irmãos, aí que ia brotar a inveja no coração desses homens. Ele, mas por que ele? Vemos que há toda uma situação e não foge do controle do Senhor. Nada aqui está fora do controle de Deus. E entenda que nada na sua vida, quando você está entregando totalmente, quando você está buscando, está fugindo daquilo ao qual o Senhor tem tramado a situação sobre a tua vida, nada está fora do controle do Senhor. Desde que você possa estar caminhando no caminho correto, que você possa estar servindo ao Senhor da maneira ao qual o Senhor quer. Pode ter certeza, nada foge do controle. Muitas vezes você está passando por uma luta, por uma dificuldade, e diz não, alguma coisa de errado, está acontecendo alguma coisa de errado, porque não é do jeito que eu quero, entende, irmãos? Não é do jeito como nós queremos, é do jeito que o Senhor quer. Ele nos faz da maneira dele, assim como ministramos uns dias atrás, nós somos barro na mão dele, ele nos molda, nos modela conforme a tua vontade. E vemos que dentro disso José foi criminado por algo que não fez, pela esposa de Potifar. Onde ele vai parar? Na prisão. E vem dizer a palavra que na prisão, vem dizer que na palavra, está mais fraco aqui agora. Glória a Deus. Aí. Vem dizer que na prisão ele foi parar. E vem dizer que na prisão ele prosperou. Então entendam que aonde eu e você estivermos, depende da situação. Se você estiver com Deus, Ele te fará prosperar em qualquer lugar. Não é o lugar que fará você, mas é você que fará a diferença no lugar. Aleluia! É você que se destacará, não porque você, mas por aquilo qual você carrega, a presença do Senhor. Oh, aleluia, eu sinto a presença do Senhor nesta noite. Eu sinto uma graça, uma glória sobre este lugar. Oh, aleluia, se o Senhor está falando com corações aqui nessa noite, que foram discriminados, corações que passaram por dificuldade, pessoas que ouviram palavras onde entristeceu o teu coração, mas entenda que nesta noite, para que você possa crescer, tem que ter o esquecimento. Antes que Efraim venha nascer, o Manassés tem que nascer na sua vida. Aleluia! O Manassés tem que nascer. Queremos crescer, mas não esquecemos. Queremos crescer, mas não perdoamos. Nós estamos diante de uma mesa aqui, ao qual vem simbolizar o corpo e o sangue de Cristo, que Ele perdoa os nossos pecados, como foi lido no início, Isaías 53. Vem trazer menção, um profeta messiânico, onde vem trazer as orientações, onde vem trazer a explicação deste Messias, o sofrimento ao qual ele passou por mim, por você, discriminado. Quando nós olhamos para José, podemos trazer uma comparação, mas não uma comparação que seja tão grande como a de Jesus, o sofrimento como Jesus. Mas mesmo assim ele não largou a sua cruz, porque ele sabia que no dia de hoje eu e você estaríamos aqui participando deste momento, e é somente um ensaio, irmãos, daquilo que o Senhor tem preparado nas mansões celestiais para a igreja que está aqui presente. Pode ter certeza que nós alcançaremos essa promessa. Oh, aleluia, Senhor Pai, seja profeta sobre a tua casa, aceite essa palavra, abre o seu coração, tenha a convicção que você alcançará essa promessa. E do mesmo modo ao qual Jesus padeceu, sofreu para perdoar os nossos pecados, quem de nós merecíamos estar aqui? Pastor Luiz fez uma indagação ontem muito maravilhosa antes da sua ministração. Quem de nós merecíamos estar aqui? Nenhum de nós, começando por mim, mais falho pecador. Não queria na posição que estou hoje, não estou porque mereço, mas porque a graça e a misericórdia do Senhor. Mas não queria, digo isso por muitas vezes,
Mas também agora eu agradeço a Deus por tudo que tem me feito. Eu agradeço a Deus por estar onde estou, por fazer a vontade do Pai, porque não vivo mais eu, mas Cristo. É Cristo que vive em mim. É o Senhor que vive na minha e na sua vida. O nosso eu não predomina mais, os nossos desejos, a nossa vontade, mas é Ele. É Ele que nos guia. E quando Ele nos guia, pode ter certeza, pode se levantar Sambalate, Tobias, dificuldade, muralha. Se o mar estivesse à frente da nossa vida, pode ter certeza que se você não passar por cima, Ele vai se abrir para que você possa atravessar em nome de Jesus. Aleluia. E vem dizer que José vai para a prisão. E José vai para a prisão. Os irmãos sabem a história. Meu Deus, a hora passa. Mais 10 minutinhos, alguém me aguenta bem? Amém. Glória a Deus. Amém. Nem todo mundo diz amém, mas amém. Glória a Deus. E dentro disso, ele vem ali, veio o copeiro, e o padeiro, ter 2 sonhos. Os 2 sonhos José interpreta. E ele vem demonstrar, não são do Senhor. Agora, algo que me chama a atenção, irmãos. José na prisão estava prosperando e estava sendo usado por Deus. Não entenderam? José na prisão, ele prosperava e era usado por Deus. Então muitas vezes nós queremos ser usado por Deus só na casa. É só na igreja eu sou usado lá. Não, lá eu vou dar lugar, vou rodar, vou sambar, tudo aquilo qual. Não, lá fora também, no trabalho. Onde nós estivermos, temos que ser ferramenta do Senhor. Até nos momentos difíceis, porque José estava numa situação onde ele podia dizer, não, o que eu vou fazer aqui? Mas eu entendo que mesmo na prisão, irmãos, por isso que eu oro muito pelos que nós conhecemos, que estão em cárceres. E muitas vezes nós não entendemos, Senhor, foi lá teu cárcere, muitas vezes está pagando pelo processo, infelizmente, por um delito ao qual cometeu, mas é um conhecedor da palavra. E eu acho que nesse, mesmo sendo um momento difícil para eles, mas menos sendo um conhecedor, eu falo, Senhor, Ele é um conhecedor da tua palavra. Usa dentro do cárcere, Senhor, que Ele possa compartilhar essa palavra, porque nós sabemos que esta palavra tem poder. Quantos que saíram do cárcere hoje são pastores, são evangelistas, são pregadores da palavra do Senhor. Papai. E não somente eles, mas também alcançaram vidas lá dentro. Então nós vemos que as situações, irmãos, o Senhor não perde nada. Em nenhum momento o Senhor perde para o inimigo. Mesmo as pessoas indo parando no cárcere, a obra do Senhor é feita, a obra do Senhor é realizada. O inimigo a todo momento ele está perdendo, porque o Senhor, Ele sabe e conhece todas as coisas, porque em Romano vem dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Tudo está cooperando para o bem, até em momentos difíceis. José naquela situação ele vem interpretar 2 sonhos. Digam 2 sonhos. 2 sonhos. Infelizmente não teria a mesma sorte do outro. O padeiro infelizmente foi morto, mas o copeiro ele foi novamente servir ao rei com a interpretação do sonho de José. Vemos o Senhor usando este homem. E José vem falar, quando chegares ao teu rei, lembra de mim. E nós sabemos que naquela situação o copeiro foi e o padeiro foi morto. Qual era a posição que estava faltando? A igreja está aí? O padeiro. Estava faltando o padeiro. José vem dizer, quando fores, lembra de mim. É porque naquele momento estava faltando o padeiro. Então se naquela situação José fosse reconhecido ou fosse lembrado, a posição que caberia a ele é padeiro. Então nós entendemos que por mais que não seja no momento que nós queremos, e demore um pouco, mas é a hora e o momento que o Senhor quer. É a posição que Ele irá nos colocar. É a posição que Ele quer que eu e você estejamos. Não é conforme a nossa vontade. Porque naquele momento precisava de um padeiro. Mas Deus sabia. Espera mais um pouco, José. Aguarda mais um pouquinho só. Porque eu tenho uma posição de governador sobre esta terra. Eu tenho uma posição muito maior sobre essa terra. Você irá governar. A sua família será alcançada através da tua vida. Aleluia, Senhor. Então nós vemos que, se não pode chegar 2 anos depois, às vezes pode um pouco o cabelo branco, a gente esquece um pouco das coisas. Mas se não pode chegar 2 anos depois, ele vem se lembrar. Por um sonho, aonde o rei veio ter sobre 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas boas, 7 espigas secas, magras.
E dentro disso, opa, tem um homem que está lá na prisão, ele interpretou o meu sonho. E chamaram a José. E José, diante daquela situação, interpreta aquele sonho. E dentro disso, ele vem trazer uma orientação: levante alguém onde possa estar governando. E o rei vem dizer: há alguém aonde carrega o Espírito de Deus? Aleluia! Aleluia, glórias a Deus. O rei reconheceu que havia um espírito diferente sobre a vida daquele jovem. Oh, aleluia, Senhor. Não verão pela nossa veste, porque se nós imaginarmos, imaginem a situação do homem que estava na prisão, a sua roupa, a sua barba, o seu cabelo, mas não importa a sua roupa, a sua barba, se é de marca, se é de grife, o seu carro, não. O importante é que você tenha a presença do Senhor. O importante é que você tenha a presença daquele que está no céu, ou qual você faz a diferença onde você está, onde as suas palavras que saem da tua boca não são palavras de maldição, mas são palavras onde edificarão vidas para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E dentro disso, ele veio conhecendo este homem de Deus. E os irmãos sabem a história. E este homem vem ser levado governador. E há uma situação onde acontece: os seus irmãos vêm até ali para buscar mantimento. E dentro disso, quando ele olhou os seus irmãos, ele não se revelou imediatamente, mas sim provou a situação. E dentro disso, provando a situação, veio mencionar: vocês são espias, vieram espiar a terra? Eles: não, Senhor. Mas eles já tinham se curvado diante daquele o qual estava sob o poder. Aleluia. Então o primeiro sonho aconteceu, aonde se curvaram diante do governador do Egito e chamando de Senhor. E ele ali se contendo, mas dentro disso ainda lhe perguntou a sua família. E ele revelando, os irmãos conhecem a história, revelando ao nosso irmão mais novo, Benjamim, também o nosso pai ainda vive, né? Um dos nossos irmãos já não está entre nós. E dentro disso ficou um preso. Lá vai José, a sua sabedoria, lá vai ele com as suas estratégias. Vocês só levarão o seu irmão se você trouxer o seu mais novo aqui. E dentro disso volta seus irmãos, entre 10 voltou 9. Vão, relatam ao seu pai, o seu pai se desespera: não, Benjamim não irão levar, eu já perdi a José, eu não posso perder Benjamim, porque eram 2 filhos, da sua velhice, os 2 mais novos da sua esposa. E dentro disso, novamente se acaba o mantimento. E voltam para o Egito, e voltam com Benjamim. E vemos que nessa situação, acelerando aqui a história, o José vem ver que aqueles homens tinham sido transformados. Porque no momento onde eles queriam colocar, onde José queria prender a Benjamim, eles falaram assim: não, o nosso pai morrerá. E o nosso pai se entristecerá muito se nós não levarmos Benjamim de volta. Porque já perdemos o nosso filho, um dos nossos irmãos. O nosso pai já sofre por causa de um dos nossos irmãos. Aleluia. Então nós vemos que ali aquela situação, mas não foi só para trabalhar na vida de José, mas também para trabalhar na vida dos seus irmãos, para que os irmãos fossem transformar, porque o sofrimento ao qual eles contemplaram do seu pai, ao perder José, ao perder, porque eles tinham mencionado que tinham perdido o seu filho, seu irmão. Eles não queriam que o seu pai sofresse novamente pela perda de Benjamim. E dentro disso ele se revelou aos seus irmãos. E se você olhar a palavra, examinar, vai dizer: isso me aconteceu porque o Senhor, José vem dizer aos seus irmãos, isso foi necessário. Não foi vós, ele disse para os seus irmãos: não foi vós que me mandaste para o Egito, mas o Senhor me mandou ao Egito. Aleluia, papai. Aleluia, Senhor, para que eu viesse estar salvando a nossa casa. Então ele não guardou mágoa em seu coração, porque quando nós olhamos o texto, ele diz assim: esqueci da terra do meu sofrimento. Meu Deus, aleluia. E muitas vezes nós nos esquecemos, dizemos que perdoamos, mas não perdoamos não. Agora você imagina os 9 irmãos dele, os 10 irmãos ao qual tramaram essa situação contra ele. Será que seria fácil perdoar? Será que é fácil esquecer? Mas nós entendemos que dentro deste texto não tem como crescer sem esquecer. Aleluia. Não tem como crescer sem perdoar. Não tem como crescer sem amar. Muitos querem Efraim primeiros de Manassés, mas não tem como crescer. Não tem como Efraim nascer antes de Manassés. Primeiro tem que nascer Manassés.
primeiro nós temos que perdoar, para que assim o Senhor possa estar agindo em nossa vida. Muitas vezes estamos com uma barreira em frente à nossa vida. E qual que é essa barreira? É o perdão, é o esquecimento. Por que José se destacou? Por que José foi abençoado? Ele não se destacou somente na casa de Potifar, mas vemos que agora ele se tornou governador do Egito. E quando veio a fome, o texto vem dizer, a história vem dizer, né, que Faraó vem dizer assim, vão até José, que ele sabe o que fazer. Olha só, aonde o Senhor colocou a José. Olha só onde Jesus pode te colocar, aonde Deus pode te colocar também, quando você conseguir gerar Manassés primeiro na sua vida. Quando você conseguir esquecer primeiro as afrontas, quando você conseguir esquecer primeiro, né, as calúnias que têm se levantado contra a sua vida, aí você vai ver o grande agir do Senhor. Mas para isso temos que esquecer, porque muitas vezes o Senhor apaga o nosso passado, mas nós remoemos a cada dia. Nós não conseguimos perdoar o nosso irmão da direita, da esquerda, muitas vezes. Não conseguimos perdoar um familiar nosso. Dizemos, não, eu não perdoo, eu não peço perdão. E esta é a barreira que impede que Efraim nasça em nossa vida. É esta a barreira que impede que o avanço do Senhor venha estar operando na nossa casa, no nosso lar. Então que esta palavra nesta noite venha ficar ao teu e ao meu coração. Que para você gerar Efraim, gere primeiro Manassés. Porque José, ele foi abençoado. Porque depois de toda essa situação, ele acolheu os seus irmãos. Ele podia lançar todos na prisão, matar tudo. Ele tinha autoridade, tinha poder para isso. Mas você imagina se ele fez isso? Não. Ele alimentou a sua família. Ele chamou o seu pai. Todos moraram na sua casa. Vem dizer o texto que ele ainda prepara um momento para lavar os pés dos seus irmãos. Meu Deus, aleluia. Olha só, quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus faz a mesma coisa lavando os pés dos discípulos. Aleluia. É um gesto de humildade. A humildade, irmãos, não está na roupa, não. A humildade não está numa casa mais humilde. A humildade não está num carro inferior, não. Porque muitas pessoas dizem, não, eu sou humilde porque eu tenho pouca coisa, não. Porque tem pessoas que muitas vezes não têm nada, mas não é humilde. E tem pessoas que têm muitas riquezas neste mundo, mas quando você olha, você vê uma pessoa simples, a humildade, porque ela não está firmada naquilo que ela tem, mas ela está firmada naquilo ao qual ela serve. Oh, aleluia, glória a Deus. E a humildade, entenda, a humildade, ela não é diagnosticada por nós mesmos. Eu não posso dizer, não, eu sou humilde, aí pronto, já quebrou. Mas é assim aquilo que as pessoas veem na nossa vida. Você não é humilde porque você fala, não, eu sou humilde, não. As pessoas irão olhar a você e dirão, aquela pessoa é uma pessoa humilde, aquela é uma pessoa diferenciada nesta terra, porque ela carrega uma essência do céu sobre a vida dela. Então que nesta noite esta palavra possa adentrar e tocar no seu coração, para que você possa crescer nesta terra. Cresça. Grandes coisas o Senhor tem na sua vida. Este processo que você está passando não é para te matar. É somente o aprendizado, para que você lá na frente possa contar, não, eu sofri, mas Deus me fez crescer. Eu sofri, mas Deus me fez crescer. Eu esqueci de tudo aquilo que fizeram contra a minha vida, o que falaram. Eu esqueci de tudo aquilo que o inimigo se levantou. E hoje eu estou cantando o hino da vitória. Hoje eu estou gerando Efraim na minha vida. Deus me fez esquecer de antes do sofrimento. Para encerrar, eu contei alguns tempos atrás aqui que muitas vezes a mistura da minha casa era uma banana frita. Hoje Deus me faz trabalhar com banana frita. Então Deus gera uma situação e te faz crescer. Aleluia. É dentro daquela situação difícil que Deus te faz crescer. Deus muitas vezes não vai trazer algo diferente. É dentro de uma situação que você está com conforto, te leva para uma situação de confronto, para que você possa crescer e Ele mostrar que Ele é na tua vida. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você e depois estaremos já participando da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Eu quero orar dentro disso, irmãos. A mensagem foi esquecendo para crescer. Muitas vezes você tem uma mágoa no seu coração. Você tem algo do passado que tem prendido você.
E isso muitas vezes tem te impedido de crescermos, isso é sério. Vemos que José primeiro gera Manassés. Deus me fez esquecer do sofrimento da minha terra. E logo após Efraim, Deus me fez crescer na terra do meu sofrimento. Crescer. Então nesta noite, você possa orar, Senhor, que eu possa esquecer. Tira do meu coração, Senhor. Porque muitas vezes nós falamos que perdoamos somente dos lábios, mas o nosso coração ainda não perdoou. Temos que perdoar de todo o nosso coração. Temos que perdoar o nosso próximo, vizinho, quem for. O Senhor está falando aqui nessa noite, tudo aquilo que fizeram contra você, contra a nossa vida. Irmão, se fosse para me guardar mágoa, meu Deus do céu, não é porque eu tenho um coração melhor do que ninguém, não. Não é porque eu sou melhor, não. Mas quantos levantes sofri, quantas perseguições, mas até que o Senhor tem me ajudado. E até que o Senhor tem suprido e prosperado na minha vida. Aleluia. E toda a honra, toda a glória para Ele. Oremos ao Senhor. Querido Deus amado Pai, está no céu. Neste momento, ó Pai, que foi pregada a Tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Pai querido, tomar como exemplo a vida de José, Senhor, Pai. O qual frutificou diante, ó Pai, as situações adversas, Senhor. O qual, ó Pai querido, mesmo sendo perseguido pela Tua família, mesmo, ó Pai, sendo injustiçado, ó Pai amado, por muitos, ó Pai, lançado na prisão, Senhor. Mas a Tua palavra nos mostrou, ó Pai querido, que diante do Egito, Senhor, o Senhor prosperou sobre a vida do Teu servo, ó Pai, e dentro disso, ó Pai amado, Ele veio gerar frutos sobre esta terra, Senhor, e através da vida dele, ó Pai amado, uma nação inteira, Senhor, foi salva da fome, ó Pai querido, porque as Tuas mãos estavam sobre a vida do Teu servo. E eu tenho certeza que nesta noite, ó Pai, há homens e mulheres sobre este lugar, Senhor, aonde o Senhor irá usar como ferramenta, ó Pai, aonde eles estiverem, Senhor, o Senhor usará como ferramenta em Tuas mãos, ó Pai amado, usará, Senhor Pai, para que famílias possam ser alcançadas, para que a Tua parentela possa ser alcançada, ó Pai, para aqueles que muitas vezes, Senhor, ó Pai, tramaram mal, fizeram mal contra a Tua vida, Senhor, reconhecerão, ó Pai amado, que há algo diferente, Senhor, sobre cada vida que aqui está, Senhor, há uma presença, ó Pai amado, sobre o coração dos Teus filhos, ó Pai querido. Levanta, ó Pai amado, uma nação, Senhor, aonde vem, ó Pai, está se colocando, ó Pai querido, como José, ó Pai, aonde fez diferença, Senhor, em meio a uma sociedade corrompida, em meio a um povo diferente, ó Pai, mas não deixou, Senhor, de adorar e glorificar o Teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé para não cansar os irmãos, abra suas Bíblias em 2 Coríntios, em 1